Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para o Leandro, para todo mundo que nos ouve, que assiste o CBN Brasil. Bom, você vai nos falar do mais um debate daqueles que estão sendo realizados lá no Globo e envolve o governador Romeu Zema e que mais, hein, Vera? Pois é, Sardenberg, hoje aconteceu o segundo do ciclo de diálogos promovido pelo Globo em razão dos seus 100 anos e foi uma conversa entre o governador de Minas, Romeu Zema, e o governador do Piauí, Rafael Fonteles. Então, hoje foi um contraste bem interessante entre Partido Novo de um lado e PT do outro, bem no dia seguinte ao tarifaço. Então, esse acabou sendo o tema principal da conversa. Os dois governadores criticaram a imposição de tarifa de 50% por parte dos Estados Unidos aos produtos brasileiros, que impacta de forma diferente os dois estados, né? Porque Minas é o segundo maior estado do país, tem ali um agronegócio bastante importante e estava, de alguma maneira, aliviado pelo fato das novas tarifas não terem atingido, por exemplo, o setor siderúrgico e a mineração. Então, isso teve ali uma boa notícia, mas impacta fortemente o café, que é um produto importante da pauta de exportação mineira. Então, os dois falaram bastante sobre as medidas que cada um dos estados está tomando para fazer frente à determinação do governo americano, mas a principal divergência veio quando chamados a avaliar o componente político das medidas anunciadas pelos Estados Unidos, principalmente a sanção determinada contra o ministro Alexandre de Moraes, que enquanto o governador petista foi duro e fez fortes críticas ao que ele considera uma ingerência norte-americana na soberania brasileira, o governador Zema, de alguma maneira, contemporizou com isso, dizendo que tem alguma justificativa para a imposição dessas sanções, uma vez que ele enxerga abusos por parte do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo ele, comprometem todo o sistema judiciário brasileiro. Ele chegou a comparar o judiciário brasileiro ao da Venezuela e disse que, de alguma maneira, o ministro Alexandre de Moraes paga pelo que plantou. A aspa dele é assim: querendo ou não, as questões econômicas e políticas têm uma zona de interseção, uma zona meio cinzenta. Está claríssimo que temos tido, principalmente por parte do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, excesso. E aí ele disse, foi a hora em que ele falou que ele está pagando o preço daquilo que plantou. Então, hoje foi um dia de mais divergências, que também apareceram na discussão sobre ajuste fiscal. O Zema fez duras críticas ao governo do PT pelo fato de não propor um programa mais sério de corte de gastos. E o governador do Piauí deu uma leve cutucada ao dizer que muitos que falam em corte de gastos gostariam que houvesse corte de programas sociais, mas que o presidente Lula investiu fortemente nisso e o resultado, por exemplo, é que o Brasil saiu do mapa da fome depois de 2 anos, graças ao Bolsa Família e a outros programas que, por sinal, estão sob o guarda-chuva do ministério do ministro Wellington Dias, que é o antecessor do próprio Rafael Fonteles lá no governo do Piauí. Tem um ponto importante aí desse argumento de que o judiciário brasileiro seria comparável ao da Venezuela. Acontece que o judiciário venezuelano é totalmente cooptado pelo governo, né? Não são separados, diferente do que acontece aqui no Brasil, onde o judiciário é independente. Parece óbvio, mas é uma argumentação que corre pela direita bolsonarista, né, Vera? Exato, me pareceu uma comparação bastante complexa, descabida mesmo, porque a gente não tem nenhum tipo de mão pesada do governo federal sobre o judiciário brasileiro. Várias decisões ao longo dos últimos anos na Venezuela
mostraram justamente uma tentativa de mudar a configuração das cortes por lá para que elas atendessem aos desígnios dos governos bolivarianos. E aqui isso não aconteceu. A gente tem ministros nomeados no tempo certo por diferentes governos. Inclusive, Jair Bolsonaro nomeou 2, o próprio Temer, que teve um governo mais curto, nomeou o próprio ministro Alexandre de Moraes, e ele, quando fez, o governador Zema, quando fez essa comparação, chegou a dizer que o ministro Alexandre age em compatibilidade com o governo petista, sendo que na origem não tem nenhuma aproximação maior entre PT e Alexandre de Moraes. Tem trajetórias ali bastante diferentes, e a gente sabe que todas essas decisões recentes do Supremo nada tem a ver com o Executivo, elas são tomadas de uma maneira absolutamente independente. Pelo contrário, né? Moraes foi nomeado pelo Temer, a quem o PT acusava de golpismo. Exatamente. Acusa. E quando em São Paulo, ele foi secretário do Alckmin, antes do Alckmin ser próximo ao governo, secretário do Serra, secretário do Kassab, não tinha nenhuma ligação com o PT. Então, causou espécie essa comparação, mas apesar dessas divergências, apesar de algumas coisas que você pode questionar, o debate aconteceu num tom bastante amigável, amistoso. Zema reafirmou que é pré-candidato à presidência da República. E, enfim, mostraram que mesmo na divergência bastante explícita, em outros casos também apareceu, possível ter um debate bastante civilizado de ideias, algo que está cada vez mais raro no ambiente da política no Brasil. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã e até mais tarde no Ponto Final. Obrigado, Vera. Até mais tarde. Um ótimo jornal para vocês. Até. Tchau, tchau.